Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio, como sempre, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique sempre a nossa fé, que nos faça ter mais conhecimento, mais entendimento, mais temor do Senhor e da sua palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, quando a luz ela vem, ela se revela, quanto mais podemos sim realmente evoluir e crescer e avançar no Senhor, prosperar, porque é no temor do Senhor que vamos ter sabedoria, e esse é o princípio de todo o temor e esse conhecimento, e quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação na nossa alma, no nosso coração, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Aqui em Levítico 18, sobre as leis que Deus determinou sobre o seu povo, que assim lhe disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas. Então Moisés sempre tinha o poder de enviar a palavra, a mensagem ao seu povo, os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou os levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então Deus ele determina claramente para que você não venha imitar a conduta de ninguém quer que seja, mas sim segundo a sua palavra, porque Ele é o Senhor. Se você quer assim viver, você quer realmente ter uma vida abundante, abençoada, devemos sim praticar aquilo que Deus ordena. E assim, olha o versículo 6: ninguém poderá se aproximar de uma parente próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai envolvendo-se, né? Que as pessoas acabam também se envolvendo sexualmente com a sua mãe. Olha só, ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai, e isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido da mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, e isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da sua mulher, do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã de seu pai, pois ela é parente próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. E não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de mulher para se envolver sexualmente com ela quando estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Então são as leis, determinações. Não se entregue os seus filhos, olha só o que ordena a sua palavra, para serem sacrificados a Moloque, que é um deus pagão, a qual no passado eles passavam as crianças pelo fogo. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem com que se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. A terra ficou contaminada, eu a castiguei a sua iniquidade. A terra vomitou os seus habitantes.
mas vocês obedecerão os meus decretos e as minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês se contaminarem, a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer uma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus decretos, meus preceitos, não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Não se contamine com eles, pois eu sou o Senhor. Então Deus tem a sua palavra, Deus tem realmente a sua maneira, a sua forma, como sempre falei, e quanto mais estivermos atentos a isso, não deixar que uma contaminação possa nos roubar, possa nos saquear, possa nos envergonhar, possa nos destruir, possa nos envergonhar, possa nos levar a uma morte eterna, uma destruição interna. Então aqui tem bastante preceito, bastantes ordenanças do que realmente é repugnante ao nosso Deus. A forma sexual como hoje, realmente, infelizmente, em muitos lugares, muitas situações, as pessoas apenas se envolvem de forma sexual com outra pessoa, com práticas repugnantes, não tem realmente uma aliança, não tem realmente uma ligação, um casamento de verdade, são tudo apenas para momentos de prazeres, enfim. E nós precisamos estar muito atentos a isso para que não sejamos contaminados ou roubados ou envergonhados, como diz as suas sagradas escrituras. Ao povo de Israel assim foi dito, para que não se contaminasse com as práticas que haviam antes deles naquelas terras que iam tomar posse, assim como foi no Egito, e assim toda a terra onde Deus não estava, porque somente obras a qual Deus ele não se agrada. Então é necessário que possamos nos despertar muito mais, que possamos ter esse entendimento, não deixar que nada possa nos roubar, nos saquear, nos envergonhar, nos destruir, mas que sejamos transformados de uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Olha só aqui mais ainda em Levítico 19, disse ainda mais o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês forem oferecer um sacrifício de comunhão no Senhor, ofereçam de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia tem que ser queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, vai estar estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porquanto profanou o que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do meu povo. Então, são ordenanças acerca dos sacrifícios, a qual era tudo realmente dividido, né? As ofertas, os bezerros, assim, eles podiam comer dessas ofertas que eram realmente dadas, a cada parte era dada a cada um. Então tinha que ser comido até o terceiro dia. Se não fosse assim, já estaria estragada, não seria mais aceita, iria se contaminar e sofrer as consequências do que Deus lhe disse. Ao 9. Quando fizer a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para que o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtam, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o meu nome ou o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, não roubem o seu próximo. Infelizmente é o que mais acontece em nosso meio. Não retenham até amanhã, o dia seguinte, o pagamento de um diarista, ou seja, a pessoa é um diarista, ela tem que receber no mesmo dia. Não amaldiçoe o surdo, nem põe um pé de tropeço à frente do cego, mas temo o seu Deus, eu sou o Senhor. Hoje a gente vê alguns vídeos, algumas situações, as pessoas até fazem isso para poder ver o caráter de uma pessoa.
de um surdo e de um cego, como eles são realmente roubados, são envergonhados, enfim, como são realmente roubados mesmo de forma literal, enganados, enfim. Não cometa injustiça no julgamento, não favoreça os pobres, nem procure agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça. Não espalhem canulhas no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Ou seja, realmente faça aquilo que vai agradar o próprio Deus. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um com o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor, esse é um mandamento. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plante duas espécies de sementes na sua lavoura. E hoje é o que mais está acontecendo, enxertos e mais enxertos, enfim. Até hoje é o mais experiência que acontece em meio dessa situação dos animais, enfim. Não use roupas feitas com dois tipos de tecido, né? Hoje é o que mais às vezes se faz, enfim. Se o homem deitar-se como escrava prometida ao outro homem, mas que não se tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porque ela não sabia que havia sido libertada. O homem, porém, entrará ao Senhor a entrada tendo encontro, um carneiro como oferta pela culpa, e com o carneiro da oferta pela culpa, e o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Então, quer dizer, por não às vezes ter ali o entendimento, aquela coisa, a qual não tinha toda a sabedoria naquele momento, então eram para ser perdoados, mas tinha que levar o carneiro, enfim, junto ao sacerdote, falar, confessar, enfim, para que fizesse essa propiciação pelo pecado. Mas quando você entrar na terra e plantar qualquer tipo de árvore frutífera, considere proibidas as suas frutas, e durante 3 anos, olha só, você as consideração proibidas, você vai considerar elas proibidas, não poderão comê-las por 3 anos. No 4º ano todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então tem muitas leis e regras que Deus ele ordena para que sejamos abençoados. Não coma nada com sangue, não pratique adivinhação ou feitiçaria, não corte os cabelos dos lados da cabeça, nem apare as pontas das barbas, não faça um corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em você mesmo. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guarde os meus sábados, reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorra aos médios, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se na presença dos idosos. Honre os anciões. Tema o Senhor, o seu Deus. Hoje ninguém mais se levanta na presença dos idosos, até no próprio ônibus, né? Ninguém dá lugar ao idoso mais. Não tem mais o respeito, não tem mais nenhum tipo de reverência, esse tipo de comportamento. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês devem ser tratados como natural da terra. Ame-se como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que Deus amou. Mesmo assim, não use medidas desonestas quando medir o comprimento, peso ou quantidade. Use balanças e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu tirei da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos, todas as minhas leis e pratiquem-nas. Eu sou o Senhor. Infelizmente, o que mais hoje se tem são medidas desonestas, tanto de quantidade, comprimentos, postos, infelizmente, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, a pessoa vai lá, ela compra 20 litros e pensa que colocou os 20, só colocou 10, 15, sei lá, de repente, com fome,
E quantas coisas acontecem dia após dia no meio deste mundo. Então, nós precisamos apenas temer o nosso Deus, saber que Ele vai fazer a justiça qual devida sobre nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa viver o melhor dessa terra, ter experiência com o próprio Deus, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e que haja prosperidade, felicidade, unção, poder e virtude, e que a paz de Deus ela possa reinar em sua vida, que você possa sempre ter essa revelação e esse temor em sua alma, em seu coração. São leis de um passado, mas que hoje muitas delas realmente se fazem realmente presentes em nós e devemos cumpri-las da forma como Deus Ele ordena, e que possamos ser santificados, purificados, porque Ele é santo sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.